Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vitor Rocha e você está escutando o Go Podcast. Hoje faremos uma breve análise da dinâmica dos sistemas presentes no jogo League of Legends, popularmente conhecido como LoL. Abordaremos as mecânicas, atualizações das funcionalidades do jogo, a diversão proporcionada, a acessibilidade, o nível de desafio e até mesmo o balanceamento dos personagens. Assim como em outros jogos do gênero MOBA, que a sigla quer dizer Multiplayer Online Battle Arena, e por possuir aspecto de jogos RPG, seria o Role Playing Game, as mecânicas do League of Legends giram em torno da habilidade do jogador de construir de forma inteligente o personagem e aproveitar os pontos fortes que o campeão escolhido pode oferecer. Lembrando que atualmente conta com mais de 140 opções de personagens. Para manter o jogo vivo, os desenvolvedores do LoL sempre lançam atualizações quanto à jogabilidade dos campeões e os novos personagens. Quanto ao aspecto da diversão proporcionada, devido ao balanceamento dos elementos do jogo, a grande diversidade de campeões, o nível de dificuldade e as habilidades pessoais de cada jogador geram em grande parte dos jogos uma experiência positiva, entretendo o jogador com partidas com média de 20 a 50 minutos, proporcionando a vontade de se superar e jogar mais. De maneira subsequente, o jogador inicia uma nova partida. A acessibilidade é um fator muito importante também nesses jogos eletrônicos, pois amplia o público que pode ter acesso ao jogo, como por exemplo a presença de opções de acessibilidade a pessoas que têm deficiências físicas e visuais, como por exemplo o daltonismo, ou em relação ao hardware do usuário, por ter requisitos mínimos bem acessíveis para os computadores, e até a possibilidade de jogar em outras plataformas, como recentemente houve o lançamento do League of Legends Wild Rift, que é um jogo disponível para a plataforma celular. Outra coisa que a gente pode destacar é o nível de desafio, ele sendo uma das características mais importantes em um jogo de sucesso, pois esta é sem dúvida uma das formas de reter seu público, mantendo o usuário focado em melhorar suas habilidades individuais sem que o jogo se torne fácil ou enjoativo. Nesse sentido, o League of Legends representa um sistema de ranks ou elos para equiparar as habilidades de seus jogadores, mantendo desta forma um nível de dificuldade equivalente à capacidade do jogador. Além do balanceamento das habilidades dos jogadores e o nível de dificuldade do jogo, ocorre também o balanceamento das diferentes partes do jogo, como atributos e habilidades dos personagens, que são de grande importância para gerar o produto final com maior qualidade, como por exemplo o balanceamento dos diferentes arquétipos dos personagens, sejam eles tanques, magos, lutadores, guerreiros, suportes, a fim de manter justas as configurações de cada personagem, dando chances iguais a todos os jogadores. Os desenvolvedores do jogo investiram nos esports, área em constante crescimento, através de eventos e campeonatos, de forma a cativar cada vez mais a pessoas a adquirirem o LoL. Com isso, alguns elementos se destacam como forma de atrair novos players. A interação social, um fator importante para a diversão do jogador, mostrando-se ainda mais eficiente em tempos de quarentena, já que o jogo permite a formação de equipes entre amigos durante o período de distanciamento. Regras e objetivos claros, considerados fundamentais no planejamento do jogo para uma boa jogabilidade e coordenação do funcionamento geral. A partir do conhecimento deles, o jogador poderá montar estratégias antes mesmo de começar a sua partida, incentivando seu engajamento com a narrativa. Situações de conflito, definidas como obstáculos, oponentes e dilemas. Essas três situações se encontram presentes no LoL, em forma física, seja em design dos terrenos do jogo e adversários, ou mental, adaptações na estratégia ou até mesmo dúvidas. Essas duas situações dificultam a conquista do objetivo do jogador, tornando a experiência mais desafiadora e divertida. E o feedback. Para uma melhor ambientação do jogo, é importante que o jogador seja notificado quanto ao seu progresso e ao seu status dentro e fora da partida. Assim, o League of Legends apresenta notificações para cada ação importante ao player, mantendo em contato com a sua trajetória.
Atualmente, no League of Legends, existem cerca de 1.300 skins. Elas podem ser diferenciadas por raridade e também por valores. As skins mais caras do jogo podem até mesmo alterar a sua forma in-game. Periodicamente, são lançados eventos nas atualizações chamadas patches, onde são introduzidas novas skins do jogo. Os eventos possuem intervalos longos, de 1 mês a 2 meses, ou intervalos curtos, com diferença de poucas semanas entre eles. É um ponto positivo para os designers, já que a empresa Riot Games, criadora do League of Legends, emprega muitos deles para a produção das skins. Existe toda uma análise de mercado para a criação de skins e eventos. A Riot costuma pesquisar quais são os campeões mais populares e o que é modismo para o público-alvo. Dessa forma, foi criado até mesmo um grupo de música pop baseado na cultura coreana chamado KDA, com o intuito de lançar novas skins para o jogo com esse tema. O feedback do público foi tão grande que rendeu mais 2 linhas de skins do mesmo tema em um ano. Além disso, a Riot se preocupa com a questão de não deixar que o jogo fique muito pesado. Exemplo disso é o fato de que a empresa alegou que não iria mais produzir skins Ultimate. Essas que são as skins do maior tier dentro do jogo e que mudam de forma dentro dele. De acordo com a empresa, tais skins geram muito trabalho, não só para os designers, pois também pesam para o jogo e elevam os requisitos mínimos para rodar o jogo. Logo, com o intuito de não perder jogadores, a Riot confirmou que tais skins deixariam de ser produzidas. Mas não só as skins Ultimate que podem tornar o jogo pesado. Recentemente foi lançada uma skin que rendeu o que falar. Dentro da habilidade de um campeão que transporta o adversário para outro mundo, o designer criou uma cidade inteira. Teve todo o trabalho de criar com maestria a cidade, que de fato ficou impecável, mas que, infelizmente, se tornou muito pesada, ao ponto do FPS, diria quadros por segundo dos jogadores dentro desse mundo caírem. Mas enfim, o que você acha de encarar essa batalha e conhecer o League of Legends? Tá aí a oportunidade. Bora lá? É o Go Podcast. Até mais.